Bom dia a todos. São 9 horas. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso coração, porque é motivo de festa. Um domingo ensolarado como esse, né? A gente está juntos. Tivemos o discernimento, a vontade, a disponibilidade de acordar cedo, nos produzir e vir até esse local de oração para ouvir, aprender alguma coisa e, né, com certeza dá muito, né? Porque toda vez que a gente se encontra, existe uma troca, né? Então, eu estou falando, vou dar os recadinhos da casa. As inscrições para os cursos já estão abertas, né? Estão em todas as nossas, no Instagram, no Facebook, tem todo o para você entrar e fazer a inscrição. Se você não quiser, pode fazer presencial também, com a menina que fica lá na secretaria. Vai começar dia 5, é 5, Daninha? 5 de fevereiro, né? Para o primeiro básico, o segundo e os outros. Então, as inscrições já estão abertas. Quem quiser se inscrever, esteja à vontade. Queremos agradecer imensamente a todos que contribuíram, trazendo as suas contribuições para as nossas cestas em alimento, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Agradecemos também a todos que fizeram doações para o bazar, né, que também funciona pelo esforço e a vontade de todos que traz as doações para que a gente faça o bazar. Nós temos um bazar que é um bazar que eu chamo o Shopping do Consolador, porque é um bazar grande, tem de tudo, tem móveis, tem eletrodoméstico, tem louça, tem roupa, cama, mesa e banho. Ele acontece uma vez por mês, 2 dias, né? Acho que ainda não está oficializado o dia que vai ser esse mês. Mas nós temos também o outro bazar que eu chamo a Lujinha do Consolador. A Lujinha funciona no primeiro andar aqui. Também tem coisas ótimas. O atendimento é perfeito, porque as pessoas que trabalham lá, elas foram selecionadas e treinadas pela espiritualidade amiga desta casa, está lá à disposição para atender todo mundo. Então, visite a nossa Lujinha. Agora, eu acho que eu não esqueci nada. Nós vamos pedir que todos aquietem as suas mentes e os corações, e nesse estado de gratidão e de união que a gente sente aqui neste local de paz, nessa casa bendita, vamos ouvir o Mateus, que fará a prece inicial cantada, tá bom? Santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino,
Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia, meus amigos queridos. Feliz ano novo para todos vocês que ainda não nos vimos. Que Deus nos abençoe. Que 2025 seja um ano de muitas conquistas, conquistas essas que reflitam no nosso ganho espiritual, na nossa melhora íntima, na nossa reforma obrigatória no nosso dia a dia, que nós tenhamos ouvidos para escutar os recados divinos e coração para poder aceitar os recados e trabalharmos de acordo com a vontade de Deus, que é o que rege os nossos caminhos e os nossos destinos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome. E então lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidades. A sequência disso vai dizer que o reino dos céus é daqueles que são mansos, caridosos e todos que fazem a vontade de Deus. E dessa forma, o reino de Deus é daqueles que fazem de verdade a vontade de Deus. Capítulo 18, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 6, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Esse é o nosso estudo de hoje. É por aqui que a gente vai começar a entender, ou pelo menos começar a construir o nosso entendimento sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que vem ao Consolador pela primeira vez hoje? Não? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe todos vocês, que vocês encontrem nessa casa tudo o que nós que já frequentamos aqui encontramos, que seja carinho, receptividade, as pessoas fraternas, e aí o restante, amiga, é com a espiritualidade, é com tudo que está reservado para cada um de nós, viu? Não desanima não, tem palestrantes muito melhores na casa, insistam, que eu tenho certeza que vocês vão retornar. Quando a gente
começa o estudo, né, do Evangelho, é tão difícil para a gente poder entender algumas coisas, porque a primeira delas é que a gente não tem preparo espiritual para isso, não é? A gente, em comparado com o entendimento de Jesus, a gente está menor que um grão de mostarda. Às vezes, o que Jesus coloca para nós é difícil de entendimento, porque falta justamente esse preparo. Uma outra questão aqui importante que a gente não pode esquecer é que nós estamos falando que Jesus falava em aramaico, uma língua morta que já nem tem mais. Jesus não falava em hebraico, porque hebraico era a língua de gente letrada, de gente estudada. Jesus era analfabeto. Analfabeto do ponto de vista estudioso, da forma como a gente entende. Então, ele provavelmente falava aramaico. Aramaico é uma língua morta. E aí, tradução em tradução, entendimento em cima de entendimento, faz com que nós tenhamos algumas dúvidas, né? A primeira delas aqui é que parece que Jesus está bravo, né? Fala assim, retire-se de mim, vós que cometeis iniquidades. Parece que Jesus está brigando com todo mundo, o que seria completamente contrário à posição de amor, paciência, caridade que Jesus colocava, fraternidade que Jesus colocava. Jesus sabia que todos nós não estávamos preparados para os ensinamentos dele, então também não adiantava ele ficar nervoso com ninguém de nós, porque afinal de contas éramos todos iniciantes. Então, a primeira questão é essa, é a gente pontuar. Se você pegar, por exemplo, essa mesma passagem no Evangelho segundo Jesus, no Novo Testamento, que foi traduzido pelo nosso querido Haroldo Dutra, na verdade esse trecho ele diz: afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Então, não é bradando, ele diz que você se afasta dele. Ele não está mandando você se afastar, afasta-se de mim. Não, ele diz assim, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Ele está dizendo para você que comete iniquidade, se afasta dele. Isso não é bradado, isso não é gritado, isso não é enfurecido. Isso é só uma questão de interpretação. Então, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. E ele já disse várias vezes que ninguém chega ao reino dos céus se não for por ele. Então, se você não passa pelos ensinamentos dele, se você se afasta dele, você não alcança o tão prometido reino dos céus. E aí a gente começa com mais uma situação para poder entender. Nós que somos espíritas, não podemos levar a ferro a crença de céu e inferno. Acho que todos nós que somos espíritas, estudantes espíritas, trabalhadores da casa espírita, frequentadores da casa espírita, já sabemos que para o espiritismo essa ordem de céu e inferno não é viável. Aí não é viável por quê? Não é viável porque Deus é justo, absolutamente justo. Esse Deus é absolutamente justo, não cabe a Deus condenar ninguém ao erro perpétuo, nem à glória eterna, partindo do princípio de que o Espírito é eterno. Não é? Então, Deus, em sua divina sabedoria e justiça, seria incapaz de condenar você ao inferno e a outra pessoa ao céu. Então, por conta disso, o Espiritismo olha para isso de uma maneira diferente. O pessoal que está vindo pela primeira vez hoje na casa, depois tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente pode conversar, não tem nenhum problema. Então, o reino dos céus. O reino dos céus é uma das coisas mais complexas que Jesus trouxe como trabalho para ele em si.
Porque lá, na época em que Jesus esteve encarnado entre nós, existia uma premência muito grande, de um reino de Deus físico. Físico. As pessoas acreditavam num reino de Deus, num Messias, que viesse armado e que, através de armas, fizesse a construção do reino de Deus, lá em Jerusalém, que é a terra prometida, que é o povo prometido. Porém, naquela época, o povo, estou matando o Gu aqui, né, velho? Eu vou para lá, o Gu tem que mudar a câmera, eu venho para cá, o Gu... Mas, enfim. Então, aquele povo prometido, na terra prometida, escravizado por Roma, carecia de um reino de Deus físico. Então, quando Jesus, através do nosso amigo Irmão X, lá no livro Boa Nova, conta a experiência de Jesus com Hanã, um estudioso hebreu, está lá parado, conversando com outras pessoas na frente do Templo de Jerusalém, e aí Jesus está lá admirando o templo. Foi uma das poucas vezes que Jesus passou pelo templo. Obviamente, Jesus, como judeu, deve ter ido várias vezes no Templo de Jerusalém para poder fazer cumprir as tarefas que todo judeu tinha que fazer com relação ao templo. E Jesus era judeu, né? Mas, depois que Jesus começa o trabalho dele, Jesus está no templo só 2 vezes. Esta primeira vez em que ele conversa com Hanã, e Hanã diz para ele: o que faz aqui perdido um galileu? E aí Jesus diz para ele: vim implantar o reino de Deus na terra. E aí Hanã dá uma risada que deve ter levado uns 3 minutos mais ou menos, e diz para ele: mas, ô amigão, vem cá, cadê teu exército? Cadê as suas espadas? Como é que você, um simples galileu, acha que vai construir o reino de Deus aqui na terra? E sai dando risada para lá, e Jesus segue o seu caminho. Dali para frente a literatura vai dizer que ele encontra com Simão, Pedro e André, e aí ele diz para Simão, Pedro e André: me segue. Simão, Pedro e André começam a segui-lo. Não antes, ele diz: tá, me segue, mas para quê, amigão? Ele diz: me sigam, passamos juntos a implantação do reino de Deus na terra. E aí Pedro fala para ele, não vai dar não, porque aqui na margem do rio, já está em casa para todo lado. Aí André, que era um pouquinho mais legal, fala, não, mas mais para lá, talvez caiba o reino de Deus. E eles seguem Jesus, mesmo sem entender o que era o reino de Deus. Então, para você ver como era difícil a tarefa de Jesus nesta missão de explicar o que é o reino de Deus. Mais tarde, Jesus vai dizer assim, que o reino de Deus não é uma construção exterior que você pode apontá-lo, ei-lo aqui, ei-lo acolá, que, na verdade, o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. A construção do reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, você que comete iniquidade, afasta-se de Jesus, que basicamente diz para que você ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sugerindo um triângulo amoroso, onde Deus, Jesus e o próximo são essa tríade de amor que faz com que nós emancipemos a nossa alma de tal maneira que possamos alcançar juntos a evolução e a reforma que nós precisamos. Só que o reino de Deus, ele é construído dentro de cada um de nós isoladamente. Você está construindo o teu reino de Deus dentro de você. Você está construindo o seu reino de Deus dentro de você. Eu estou construindo o reino de Deus dentro de mim. E cada um de nós, e todos nós, no mundo, nesse pequeno planeta chamado Terra, estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Alguns já estão com o reino de Deus lindão lá. Azulejo na parede, né? Banheira ida lá, bonito, ou furor. Pensou o reino de Deus maravilhoso, com furor.
E aí seu reino de Deus está lindo, polido. E aí você está construindo ele bonito. Por quê? Porque esse é o seu reino de Deus. É o momento em que você está. Aí tem o reino de Deus do Kiko. Aí o reino de Deus do Kiko está lá com as pinturas meio descascadas, né? A janela meio quebrada, o banheiro não é aquela coisa. Aí o seu reino de Deus está de outra forma. Mas o que é mais importante disso tudo é que o reino de Deus, seu, meu, teu, ele é mostrado para cada um de nós. O Espiritismo vai dizer para você que o perispírito reflete o teu reino de Deus. O teu perispírito reflete aquilo que você é. E os outros espíritos, encarnados ou desencarnados, são capazes de verificar através dessa fotografia da tua alma, do teu perispírito, aquilo que tem dentro de você. Então você mostra ao outro como é o seu reino de Deus. É claro que você não quer levar uma visita para o reino de Deus, que a sua casa é bagunçada. Mas aí você prepara o seu reino de Deus. Prepara para quem? Para o outro. Aí você limpa o seu reino de Deus, você dá uma olhadinha e fala, nossa, meu reino de Deus hoje está tão bagunçado. Deixa eu dar uma organizada nisso daqui. Aí dá uma varridinha no seu reino de Deus, lava as suas panelinhas do reino de Deus, limpa as tuas janelinhas do reino de Deus, porque não importa o quanto você tenha de construído, o que importa é se você está cuidando do seu reino de Deus. Porque a questão da construção, ele vai construindo à medida em que nós vamos evoluindo. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, o nosso reino de Deus vai ficando mais bem acabadinho. Já imaginou o reino de Deus do Chico Xavier? Que beleza? Aí você vai fazer uma visita no reino de Deus do Chico Xavier, está tudo primórdio, está lá limpo, tudo bonitinho, tudo acertado. Aí eu pego você para poder visitar o meu reino de Deus, falo assim, então, está vendo aí, ó, tem uns probleminha para fazer, né? Não repara, a casa está meio bagunçada, né? Está meio bagunçada, não estava esperando receber visita hoje. Como se a gente precisasse convidar o outro para conhecer o nosso reino de Deus. O nosso reino de Deus está exposto. Está exposto. Você olha para a pessoa e fala, o reino de Deus desse daí está meio capenga, hein? Né? O reino de Deus desse daí está faltando um pouquinho de brilho, está faltando um pouquinho... A gente sabe. Você olha para a pessoa e você mostra o teu reino de Deus para outra pessoa. Esse é o problema. Mas, de novo, não importa o que você tem dentro, é se você está cuidando dele. Porque daí eu posso levar minha amiga para conhecer o meu reino de Deus e falar para ela, olha aqui, minha amiga, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pedacinho do reino de Deus aqui, ó, esse aqui tá bonito, ó. Eu já consegui colocar azulejo, já fiz pintura, olha, tá cheiroso, limpinho, organizadinho. Esse daqui ainda tá meio bagunçadão, o chão ainda não tá legal, as paredes estão feias, mas eu tô construindo. Eu tô melhorando. Logo, logo, quando você voltar a visitar o meu reino de Deus de novo, você vai ver que isso aqui já vai estar bonito. Por quê? Porque eu estou cuidando. Porque eu estou olhando e eu estou percebendo o que em mim não está legal. O que eu preciso reformar. O que eu preciso melhorar. Então, o reino de Deus dentro de cada um de nós é construído dessa forma, devagarzinho. Não tem uma música, fala tijolinho por tijolinho? Não tem? Tem. Eu tenho certeza que tem. E ela vai sendo construída dessa forma. Então, quando Jesus coloca essa questão do reino de Deus, e nós todos, desde aquela época e até agora, precisamos entender definitivamente que esse reino de Deus é essa morada interna. Esse lugar de cada um de nós que varia de acordo com a nossa evolução espiritual. Mas que ainda assim há um reino de Deus dentro de cada um de nós, independente do seu grau de evolução espiritual. Até o ser mais vil, até o ser mais repugnante que você possa achar, até o criminoso mais cruel, tem um reino de Deus em construção dentro dele. Tem um reino de Deus em construção dentro dele. Do jeito dele. Bagunçado ainda, sujo, porta torta, quebrado, mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar porque não tem outro jeito. É nossa tarefa dada por Deus e só para nós, esse formato de espírito que é dado a esperança,
a obrigação de nos tornarmos espírito puro. É só para isso que a gente está aqui. Deus não espera nenhuma outra coisa de você, a não ser que você se torne espírito puro. Ah, para que eu tenho que virar espírito puro? Porque o espírito puro é o responsável por fazer as vontades de Deus no mundo, no universo. O universo é grande demais. Deus também precisa de ajuda. Então a gente precisa evoluir. Agora, se nós continuarmos a cometer iniquidades, nós nos afastamos de Jesus. E afastando de Jesus, nós vamos cada dia e cada vez mais deixando de cuidar do nosso reino de Deus. Deixando de parar as nossas arestas, deixando de fazer as nossas limpezas. Vamos abandonando. Quando você pensar que não, o seu reino de Deus está em ruínas. E aí você vai ter que começar tudo de novo. E você começa tudo de novo aonde? Reencarnando. Reencarna, começa de novo a construção do reino de Deus. Ah, então quer dizer que quando eu desencarno, meu reino de Deus, que tudo que eu construí, acabou? Não. O teu espírito leva para experiências novas aquilo que você tinha. E aí você começa. E continua reconstruindo. Agora, quando você se afasta do caminho de Jesus, aí as coisas ficam um pouco mais complexas. Ah, e como é que eu me afasto? Jesus é claro em dizer isso. Cometendo iniquidades. Ah, tá bom, beleza. E o que são iniquidades? Para só um instantinho, uma pausa técnica. Ô, bem, pega um pouco de água para mim, por favor. Muito obrigado. Uma pausa aqui para a loira fazer esse servicinho. Não sei se vocês sabem, mas eu estou pegando essa loira aqui. Faz algum pouco tempo aí, mas eu estou pegando. Obrigado, viu, meu bem? A iniquidade que Jesus coloca são posições e erros elevadas à 10ª potência. É assim que iniquidade é tratado naquela época de Jesus. A palavra iniquidade, ela dizia assim, hipoteticamente falando, tá, amigos? É pecado o assassinato. Mas, se além de assassinar, você roubou a vítima, então aí é iniquidade. Você não deve ser rebelde contra Deus, não se rebelar contra as leis de Deus. Mas se você, além de se rebelar, ignorar a existência divina, então você cometeu iniquidade. É nesse nível. Então, é o pecado elevado à 10ª potência. Os crimes e a falta de resiliência elevada à 10ª potência. É a rebeldia elevada à 10ª potência. É o orgulho, é a avareza. Todos esses crimes que nós cometemos é que nos remetem a tal da iniquidade. E nós fazemos. E nós fazemos muito. Poxa vida, eu nunca assassinei ninguém. Tá ok, estamos falando só dessa existência ou de quantas existências para trás nós estamos falando aqui? Você é capaz de cravar? Falar, não, eu nunca fiz nada. Não. Você está na sua melhor versão. Se você hoje está na sua melhor versão, se eu estou na minha melhor versão, você imagina do que a gente já era capaz de fazer há algum tempo atrás. Agora, hoje em dia, a gente também continua sendo rebelde. Quantos de nós, em algum momento, fomos contrários à vontade divina? As coisas acontecem, e ao invés de você dizer, ok, tudo bem, entendi, vamos nessa, você se rebela, você se revolta, você esquece que por trás de você há todo um conjunto de regras divinas que precisam acontecer. Nesta encarnação, ou nas próximas encarnações, elas vão acontecer. E elas vão acontecer porque você precisa melhorar. Lembra do seu reininho de Deus? Precisa ir melhorando, precisa ir construindo ele. Então, tudo o que acontece passa por uma vontade divina, e essa vontade divina é uma conjunção universal. Não estou falando especificamente de Deus aqui, mas estou falando tudo que envolve a questão da divindade. Os seus planejamentos reencarnatórios,
todos os seus erros, de todas as suas existências, as quais você, em algum momento, precisa resolver. A gente não resolve os nossos problemas só na existência da lembrança. O que é a existência da lembrança? Esta, que você se lembra dela agora. Você não se lembra das anteriores. Se você cometeu um erro muito grave lá atrás, e se hoje você está passando por algum problema, não necessariamente significa que você já está remindo, pagando aquele erro que você cometeu lá atrás. Você não sabe se você está pronto ou não ainda. Uma coisa é certa. Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu estou um poeta hoje, né? Um poeta plagiador, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se a tua missão é dada, é porque você suporta. Agora, se você é um espírito que ainda não pode suportar determinada tarefa, de algum erro, de alguma existência lá para trás, você nem começou a pagar ela. Nem começou a resolvê-la ainda. Porque Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa ninguém por uma questão muito simples. Ele não se ofende com seus erros. Ele espera, inclusive, que você erre. É para isso que você vive um processo evolutivo. Deus não trabalha em obra pronta. Nunca. Jamais. Não trabalha em obra pronta. Sementinha que vai até dar fruto. Algumas levam 100 anos. Assim somos nós. É assim que Deus também trabalha com a gente. Não trabalha com obra pronta. Por isso que o seu reino do Deus não está pronto. Por isso que você não nasceu com o seu reino de Deus prontinho, pré-fabricado, piscininha. Não. Você vai construindo o seu reino de Deus à medida que você vai evoluindo. Se a gente prestar atenção, como não cometer iniquidades, está lá o modelo e guia. Jesus. Afastai-vos de mim, você que cometei iniquidades. Se você pega o modelo e guia de Jesus e começa a segui-lo, não é repeti-lo, porque é impossível que nós, nesse estágio espiritual que estamos, consigamos repetir o que Jesus fez. É segui-lo. É ouvir o que ele disse e, pelo menos, entender e tentar praticar aquilo que ele colocou. Na continuação da leitura, lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim para nós: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve o chamar de mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Ele é claro em dizer para você que não adianta mostrar para o exterior de que você segue os caminhos de Jesus. Você precisa fazer isso mesmo de verdade. Porque senão, o que você faz atrai os olhares daqueles que estão encarnados, recebe a salva de palmas daqueles que estão te vendo, mas aqueles amigos espirituais ou inimigos espirituais que você não enxerga, estão vendo de verdade o seu reino de Deus bagunçado. E aí você começa a pensar que talvez seja melhor, ao invés de você perder horas participando de um culto religioso qualquer, não importa qual seja, de uma doutrina religiosa qualquer, não importa qual seja, inclusive esta nossa casa, fosse muito mais importante você ter percebido, colocado no seu coração e praticado dentro da sua casa os preceitos de Jesus.
Porque a gente passa horas escutando falar sobre Jesus, e a hora que chega em casa, a primeira coisa que faz, a criança passa correndo, pisa no seu pé, você dá logo um cascudo. Puf, coitadinho, já sai vazado para lá. Paciência nenhuma. Não tem paciência com seus filhos, não tem paciência com seu marido, não tem paciência com a sua esposa, não tem paciência com seu cunhado, não tem paciência com a sua sogra, não tem paciência com o seu vizinho. Não aplica dentro da sua casa a lei de amor, justiça e caridade, que é uma das leis morais de Deus, escrita desde o Alcorão, desde a Torá. Desde a Torá, está escrito lá. Porque é uma lei só. Não são 3 leis. Não é uma lei para a justiça, uma para a caridade, uma para o amor. Não. É a lei de justiça, amor e caridade. Porque uma não existe sem a outra. Você não pode ser justo se você não tiver amor no seu coração. Você não pode ser caridoso se você não puder praticar a caridade. Você não consegue amar se você não for justo. Enfim, basta uma dessas 3 não existirem mais que a lei deixa de existir. Elas são unas, juntas, e no fim, elas dizem a mesma coisa. O exemplo dado por Deus, basicamente, nessa única lei moral, juntada. Então, está claro, Jesus disse claramente, não adianta você se fazer de bom palestrante, de bom orador, e aí quando nós terminamos aqui o assunto, que você terminou a sua palestra, você volta para sua casa e começa a cometer tudo aquilo ao contrário do que você mesmo falou. Isso não me coloca, e aí eu estou falando diretamente de mim aqui com vocês, isso não me coloca numa posição de santo, de forma alguma, mas muito mais, olha, mas muito longe disso. Mas muito longe disso. Isso me coloca na posição de aprendiz. Porque quando a espiritualidade me pede para fazer uma palestra, me intui numa palestra, é para eu aprender. É para eu estudar. Nenhum de vocês aqui hoje deve ter acordado de manhã e falou, a palestra hoje é do Kiko e vai falar sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, capítulo 7, versículo de 21 a 23 de Mateus. E vamos estudar. Fizeram isso? Não. Mas eu precisei fazer. Ah, mas eu fiz isso só hoje? Não, eu estou fazendo isso já tem alguns dias já. Todos os dias eu estou lendo, estou estudando. Então, o aprendiz sou eu. Quem precisa aprender o que está escrito aqui, primeiro de todos vós, sou eu. Eu preciso aprender. E aí sim, aprendendo, através da oportunidade que a espiritualidade me dá de falar sobre, é eu praticar. Ah, consigo? Não. Não. Mas eu entendi? Não, eu entendi. Está entendido. Está bem entendido. A maioria das vezes, isso aqui, de alguma maneira, bate no meu cérebro, bate na minha alma, bate no meu coração, e eu começo a entender. Eu falo, acho que está um pouco demais. Acho que eu preciso ser um pouco mais tolerante. Acho que eu preciso ter um pouco mais de caridade. Isso bate em mim. E também vai bater em vocês. Por quê? Porque quando você conhece os ensinamentos de Jesus, você muda. Não dá para você passar pelos ensinamentos de Jesus. Não dá para você ler o Novo Testamento. Não dá para você seguir uma doutrina cristã e continuar a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Hoje, quando nós sairmos daqui, nós já não somos as mesmas pessoas que entramos. Somos outras pessoas renovadas. Renovadas. Espiritualmente renovadas. Pode ser que daqui a pouquinho nós começamos a cometer tudo o contrário do que está escrito aqui. Mas, em algum momento, vai dizer, puxa vida, eu estava lá na palestra e aí escutei sobre isso e estou fazendo errado. Aí aquele reino de Deus está balangando, ele já, opa, vamos dar uma promadinha aqui, que ele lembrou que existe um reino de Deus para ser cuidado. E aí você está cuidando. Eu não preciso lembrar. Que na verdade eu tenho minha mulher que me lembra toda vez que eu faço alguma coisa, fala, bonito. Não é porque a mulher é assim, né? Eu faço qualquer coisa errada, mas assim, parabéns. O palestrante que falou, não cometeis iniquidades, aí, ó, iniquinando. Não é? É desse jeito.
Eu não preciso lembrar, não, eu tenho ela que me lembra. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, ela vai atrás. A sorte é que ela não vai em todas as palestras que eu dou, porque se ela fosse em todas as palestras, em todos os centros espíritas, aí eu estava lascado. É que normalmente ela vem só aqui no Consolador. Nos outros lugares é difícil dela ir. Isso é importante também. Porque quando você está melhorando o seu reino de Deus, as pessoas vêm. Você não precisa dizer que você melhorou. Você não precisa dizer que o seu reino de Deus está mudado. Quem está perto de você enxerga o teu reino de Deus novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Estão cansados de me ouvir falar sobre isso aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deixa o homem velho, construa o homem novo. Deixa aquela pessoa cheia de ranço, cheia de problemas para lá. Comece a construir a pessoa nova. Ouve Jesus e segue o seu modelo. A casa espírita tem, não sei se vocês todos aqui sabem, mas uma casa espírita, para poder estar adequada, ela tem que ter um regimento, ela tem um estatuto, ela tem uma diretoria que é votada e renovada a cada 2 anos. Essa diretoria, 3, agora são 3. Então, a cada 3 anos, lá você tem presidente, vice-presidente, aí você tem os conselheiros, aí você tem quem cuida da tesouraria, aí você tem quem cuida da doutrina. Tudo que é falado, tudo que é estudado, deveria passar por um crivo doutrinário para saber se o que nós estamos falando e praticando nesta casa condizem com o que está dentro do Espiritismo. O Espiritismo está em 5 livros, ditado dos Espíritos a Allan Kardec. Todo o resto são obras complementares. Todo o resto são obras complementares. Mas os 5 livros, ditados dos Espíritos a Allan Kardec, comentado por Allan Kardec, a doutrina espírita está ali. Bom, a casa espírita tem mesa mediúnica. Dentro da mesa mediúnica você tem um médium com as suas, vários médiuns com as suas prerrogativas, com os seus talentos dados por Deus para cada um de nós que trabalham na mesa espírita. Uns escutam, não vou dar os termos técnicos para não ficar confuso para vocês, mas uns escutam os espíritos, outros falam o que os espíritos falam, outros sentem, outros percebem. É todo um trabalho e tem um que também cuida da parte doutrinária dos espíritos, que conversa literalmente com esse espírito, não é? E coloca a posição. Tudo, tem gente que dá passe, tem gente que atende no atendimento fraterno. Tudo isso aqui que a gente está falando depende de estudo. São 5 anos de estudo, baixo, tá? Baixo. 5 anos, se você começar aqui hoje nessa casa, no primeiro básico, você vai estudar 5 anos. Os trabalhadores dessa casa, a grande maioria deles, estudaram ou estão estudando o Espiritismo. Esse recado de Jesus serve também para nós trabalhadores da casa espírita. Não adianta nada estudar 5 anos, não adianta nada vir nesta casa, cuidar de cada detalhe, de cada parede, de cada vaso sanitário, de cada grão de arroz que vai ser doado, de cada tarefa, de cada curso que vai ser ensinado, de cada música que vai ser cantada, se você não entendeu dentro do seu coração, de verdade, os ensinamentos do Cristo. Se você não colocou dentro de você a lei do amor, justiça e caridade, praticada mesmo de verdade, com todos os seus irmãos que estão juntos com você, abraçados na causa da doutrina espírita, trabalhando dentro da causa da doutrina espírita, você só vai receber os louros dos encarnados, porque os seus bônus horas, todos eles descontados. O fato de você trabalhar na casa espírita, o fato de você ter estudado, o fato de você estar estudando, não te coloca numa posição melhor do que ninguém. Porque é muito fácil, mesmo dos trabalhadores da casa espírita, nesta casa espírita e em todas as outras que nós temos o prazer de poder participar,
Todos eles mostram, no fim, na verdade, como é o seu reino de Deus. Pode parecer lindo por fora, uma fachada maravilhosa. Mas quando você entra no reino de Deus dessa pessoa, quando você precisa de um copo d'água, não tem. Porque o reino de Deus, para ela, é só uma aparência. O reino de Deus, para ela, é só a janela pintada, a parede pintada, o azulejo colocado na parede. E esquece que, na verdade, o acolhimento de cada um de nós é muito mais importante do que as paredes externas do reino de Deus. Isso não é só para trabalhador de casa espírita. E aqui, obviamente, entendam, estou longe de fazer qualquer tipo de observação diretamente para a casa que eu trabalho, também para a casa que eu frequento. Estou falando de uma maneira geral. A gente está falando aqui de uma maneira geral. Várias casas espíritas que a gente tem a oportunidade de ir, você vê o reino de Deus de cada um lá. Você percebe como é que você é tratado quando você chega, a forma como as pessoas tratam uns aos outros. Não é? Porque se você não entender de uma vez por todas que o amor de Jesus, o amor explicado, mostrado por Jesus, que está dentro de cada um de nós, não for refletido de dentro para fora, você não tem nada. Você tem um vaso de flor que não deu flor. Você tem uma rosa que não tem cheiro. Você só tem espinho dentro da sua alma. Você só tem terra seca dentro do seu vaso. A única forma de você melhorar isso é você aguar, cuidar, alimentar. Alimentar de amor, alimentar de cuidado, alimentar de carinho, alimentar de afeto. Você, quem está perto de você, não importa em qual situação. Não adianta nada você sair daqui hoje e voltar para sua casa, tendo certeza absoluta de que tudo que nós conversamos e estudamos sobre o Evangelho de Jesus, você contumazmente não cumpre, não faz, não quer fazer, não entendeu o que precisa melhorar, não entendeu o que precisa mudar. Isso é iniquidade. Está vendo? Você já sabe, você já ouviu, você já entendeu, mas ainda assim você não quer praticar. Isso é iniquidade. Isso é o pecado, o erro que afasta você de Jesus. E aí afasta automaticamente você do seu reino de Deus. Tem uma passagem de Jesus, que Jesus visita Marta e Maria, que eu não vou falar ela toda aqui, porque senão a gente vai passar do horário. Depois vocês dão uma procurada. Mas em algum momento Jesus fala para Marta que Maria procurou o que era mais importante, enquanto Marta preocupava-se só em fazer a comida, o pão daqueles que estariam junto com Jesus para poder se alimentar. E ele disse, Maria não, Maria escolheu o que é mais importante, porque Maria estava aos pés de Jesus, escutando o ensinamento dele. Vamos nos esforçar para hoje, quando voltarmos para a nossa casa. Não precisa ser agora, não precisa ser durante o dia, enquanto você tem compromissos familiares para resolver, porque normalmente no nosso domingo a gente vai na casa de um parente, o parente vem visitar você, você vai almoçar em algum lugar. Não precisa ser agora. Hoje à noite, quando você colocar sua cabecinha no travesseiro, não durma sem fazer a sua oração. Eu também vou tentar fazer isso. Também vou tentar não dormir sem fazer minha oração hoje. Vamos nos colocar, como Maria fez, aos pés de Jesus, relembrar os ensinamentos dele e tentar fazer florescer o amor de Jesus em cada um de nós, de tal maneira que as pessoas que estejam em nossa volta sintam o perfume maravilhoso do amor de Jesus, mostrado em cada ação que nós comecemos a praticar de hoje até o dia do nosso desencarne e o encontro novamente com os outros espíritos amigos e, quem sabe, com Jesus no caminho. Fiquem em paz, tenham um bom domingo. Muito obrigado por terem me escutado hoje. Só uma última coisa. Eu sei que tem muitos amigos que estão me vendo aqui de cadeira de roda e podem estar preocupados. Então, quero deixar vocês tranquilos. Sofri um acidente nas minhas férias. Quebrei a minha perna,
Aí teve uma fratura exposta, passei por cirurgia, mas está tudo bem, está tudo certo. Fui ao médico ontem, está tudo caminhando como tem que caminhar. Só que é uma recuperação chata, são 60 dias aí sem poder botar o pé no chão. E aí, como eu estou preguiçoso, eu prefiro andar de cadeira de roda do que da muleta. A muleta dá mais trabalho. Tá bom? Fiquem em paz. Nosso amigo Mateus vai fazer a nossa prece final.